mais de 90% das civilizações antigas falam de gigantes. A Bíblia afirma que eles existiam antes e depois do dilúvio. Se toda a humanidade foi destruída pelas águas, como eles sobreviveram? Antes das águas cobrirem a terra, o mundo já estava perdido. Antes do dilúvio, a Bíblia descreve uma realidade que muitos evitam encarar. Gênesis 6 revela a existência dos gigantes e aponta diretamente para os Nefilim. O texto afirma que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram-nas para si. Dessa união proibida nasceram os Nefilins. Eles não são apresentados como lenda ou metáfora. São descritos como valentes, homens de renome, figuras reais que caminharam sobre a terra. Esses gigantes não eram apenas altos, eram dominadores. Onde estavam, a violência crescia, a opressão se espalhava. O sangue era derramado sem limites. A humanidade começou a perder sua identidade original. A criação foi misturada. A ordem estabelecida por Deus foi quebrada. Os Nefilins representam essa ruptura. Eles simbolizam uma invasão espiritual na carne humana, um ataque direto ao propósito da criação. O texto bíblico deixa claro que a maldade se multiplicou rapidamente. Os pensamentos do coração humano se tornaram continuamente maus. Esse cenário surge no mesmo contexto da presença dos gigantes. Nada ali é coincidência. A Bíblia mostra que o mundo havia cruzado um limite irreversível. Por isso, o dilúvio não é apresentado como exagero, mas como contenção. Não foi apenas julgamento, foi interrupção. Os gigantes eram o sinal visível de que a terra estava corrompida até a raiz. Entender quem eram os Nefilins é essencial para entender o dilúvio. Sem isso, o juízo parece extremo. Com isso, ele se torna inevitável. A existência dos gigantes não era um detalhe da história, era o centro do problema. E é exatamente por isso que o mistério não termina aqui. O dilúvio é apresentado como um juízo total. A Bíblia afirma que as águas cobriram toda a terra. Tudo o que tinha fôlego de vida morreu. Toda a carne foi destruída. À primeira vista, a mensagem parece clara e definitiva. Nenhuma exceção, nenhuma sobrevivência fora da arca. Noé, sua família e os animais preservados seriam o recomeço da humanidade. O dilúvio surge como um ponto final, um apagamento completo do mundo antigo. Mas o próprio texto bíblico exige atenção. Ele não detalha cada consequência, ele afirma o resultado geral. E é exatamente aí que surgem as perguntas que poucos fazem. O propósito do dilúvio não foi apenas destruir corpos, foi conter a corrupção, foi interromper uma linhagem contaminada. Deus age para preservar o que ainda podia ser preservado. Noé é descrito como justo em suas gerações. Essa afirmação não é casual. Ela aponta para a pureza de linhagem e fidelidade espiritual. O juízo foi direcionado contra aquilo que havia sido corrompido, contra a mistura proibida, contra a ruptura da ordem criada. A arca não foi apenas um abrigo físico, foi uma cápsula de preservação do plano divino. Tudo fora dela estava destinado ao fim. Ainda assim, o texto bíblico deixa lacunas. Ele não explica todos os mecanismos, não detalha cada desdobramento. Ele afirma que toda a carne pereceu, mas não explica como a contaminação poderia reaparecer. A narrativa avança rapidamente. O mundo é reiniciado. As águas baixam. A vida recomeça. Mas a Bíblia não declara que a ameaça foi eliminada para sempre. Ela apenas mostra que o juízo foi executado. E quando o silêncio do texto encontra eventos futuros, a dúvida se torna inevitável. O dilúvio destruiu o mundo antigo. Mas a pergunta permanece: ele foi suficiente para destruir tudo o que havia sido corrompido? A Bíblia não deixa o mistério escondido por muito tempo. Em meio à conquista da Terra Prometida, surge um versículo que rompe qualquer leitura confortável. No livro de Números, capítulo 13, versículo 33, aparece um relato que desafia tudo. Os espias enviados por Moisés retornam tomados de medo. Eles não falam apenas de cidades fortificadas, não falam apenas de exércitos fortes, eles falam de gigantes. O texto afirma claramente que ali foram vistos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. A declaração é direta, não é simbólica, não é poética.
Ela surge séculos depois do dilúvio, e isso muda tudo. Esse versículo costuma ser minimizado. Muitos o tratam como exagero coletivo, outros o reduzem à histeria. Mas o texto bíblico não sugere imaginação. Os espias não dizem que acharam, eles dizem que viram. O impacto é imediato. O povo entra em pânico. A confiança se rompe. O avanço rumo a Canaã é interrompido. Se fosse apenas medo, sem fundamento, a reação não seria tão profunda. O terror ali é antigo. É o reconhecimento de algo já conhecido na memória humana, algo que não deveria mais existir. Números, capítulo 13, versículo 33, não cria especulação. Ele revela um problema real. Se gigantes existiam depois do dilúvio, então algo sobreviveu, ou algo voltou a acontecer. O texto não explica o mecanismo, ele apenas registra o fato. E esse registro não pode ser ignorado sem quebrar a coerência bíblica. Esse é o ponto que força a pergunta decisiva. Se os gigantes reaparecem, então o dilúvio não foi o fim. Foi apenas uma etapa da história. A primeira possibilidade não envolve retorno sobrenatural imediato. Ela parte de algo mais silencioso: a sobrevivência genética. A Bíblia afirma que Noé era justo em suas gerações. Essa expressão não aparece por acaso. Ela sugere preservação, não apenas moral, mas também de linhagem. O dilúvio destruiu o mundo antigo, mas salvou uma família específica. O texto não afirma que toda a genética humana foi reiniciada. Ele afirma que a vida foi preservada por meio de Noé. E isso abre uma brecha inquietante. A contaminação pode não ter sido eliminada por completo. Traços genéticos podem sobreviver mesmo quando não se manifestam imediatamente. Eles podem atravessar gerações, permanecer ocultos, reaparecer mais tarde. Se antes do dilúvio houve mistura entre o humano e o proibido, essa herança poderia ter sido carregada de forma latente, não como gigantes imediatos, mas como potencial. A Bíblia não detalha o DNA, mas ela mostra padrões, linhagens, descendências e repetições históricas. Essa teoria não contradiz o texto bíblico. Ela se encaixa no silêncio dele. Explica como gigantes podem surgir novamente sem que o dilúvio falhe em seu propósito imediato. O juízo teria interrompido a manifestação plena, não necessariamente apagado todo o vestígio. A corrupção teria sido contida, não erradicada por completo. Isso explicaria por que os gigantes reaparecem gradualmente, em regiões específicas, em linhagens específicas, não como um acidente, mas como um eco do mundo antigo tentando retornar. A segunda possibilidade é mais direta e também mais desconfortável. Ela sugere que o que aconteceu antes do dilúvio pode ter acontecido novamente. O texto de Gênesis não afirma que a rebelião espiritual foi encerrada para sempre. Ele mostra que houve juízo, mas não descreve o fim definitivo da transgressão. Se os filhos de Deus ultrapassaram limites uma vez, nada no texto afirma que jamais tentariam novamente. Outros trechos bíblicos reforçam essa leitura. O Novo Testamento fala de anjos que não guardaram seu estado original. Fala de prisões espirituais. Fala de rebelião e punição. Mas também sugere que nem todos os seres espirituais rebeldes foram imediatamente contidos da mesma forma. Isso abre espaço para a ideia de uma nova tentativa, uma nova interferência, não idêntica à anterior, mas com o mesmo objetivo: corromper, misturar, desviar o curso da humanidade. Essa teoria explicaria a presença localizada dos gigantes após o dilúvio. Eles não aparecem em toda parte. Eles surgem em regiões específicas. Canaã é uma delas. O fenômeno não é global, é estratégico. Isso aponta para a ação deliberada, não para acaso biológico. Os gigantes voltariam a existir não porque o dilúvio falhou, mas porque a guerra espiritual continuou. O juízo interrompeu o mundo antigo, mas o conflito nunca terminou. A terceira possibilidade une elementos das duas anteriores. Ela não depende apenas de genética antiga, nem exige uma repetição idêntica do passado. Ela aponta para uma contaminação progressiva após o dilúvio. A humanidade recomeça, as nações se formam, as linhagens se espalham pela terra, mas a Bíblia mostra que a corrupção retorna rapidamente. Idolatria, violência, rebelião. O ambiente espiritual volta a se degradar. E onde há abertura,
à influência. Essa contaminação não precisa ocorrer da mesma forma descrita em Gênesis. Ela pode assumir novas expressões, novos pactos, novas distorções. O resultado, porém, é semelhante. Surgem povos descritos como anormais, homens de grande estatura, guerreiros temidos, linhagens inteiras associadas à força excessiva e à opressão. Anaquins, Refaíns e Emaíns não surgem por acaso. Eles aparecem dentro de contextos específicos, sempre ligados à resistência ao avanço do plano divino. Essa leitura preserva a coerência do texto bíblico. O dilúvio cumpriu seu papel. Ele reiniciou a história humana, mas não eliminou a possibilidade de nova corrupção. A guerra não terminou nas águas. Ela apenas mudou de forma. Os gigantes que surgem depois não são uma repetição exata do passado. São uma adaptação, um retorno distorcido, um sinal de que o mal aprende, se ajusta e reaparece. Agora surge uma pergunta inevitável. Se os gigantes voltaram, por que exatamente Canaã se tornou a terra deles? Canaã nunca foi apenas um pedaço de terra. Desde o início, ela é apresentada como território designado, prometida, separada. Deus define seus limites muito antes da conquista. Mas quando o povo se aproxima, a realidade é outra. A terra está ocupada, e não por povos comuns. Canaã abriga nações descritas como grandes e poderosas, homens temidos, guerreiros experientes. A Bíblia não suaviza essa descrição. Ela repete, ela enfatiza, ela quer que o leitor entenda a gravidade da situação. Entre esses povos surgem nomes específicos: Anaquins, Refaíns, Emaíns. Esses nomes não aparecem por acaso. Eles carregam um peso histórico. Estão ligados à memória dos gigantes. A presença deles transforma Canaã em algo mais do que um campo de batalha. A terra se torna um símbolo de resistência ao avanço do plano divino. Não se trata apenas de ocupação territorial. Trata-se de domínio espiritual. Por isso, Canaã se destaca entre todas as regiões. Ela se torna o palco do confronto, o lugar onde a promessa encontra oposição direta. A presença dos gigantes ali não é coincidência, é estratégica. A terra prometida estava guardada por aquilo que mais intimidava o coração humano. E esse cenário prepara o terreno para um conflito que vai além da força física. Um conflito que testa fé, identidade e obediência. Os relatos bíblicos não falam de um único grupo. Canaã abrigava vários povos associados aos gigantes. Cada um ocupava regiões específicas. Os Anaquins dominavam áreas elevadas. Os Refaíns eram conhecidos por sua força antiga. Os Emaíns carregavam a reputação do terror. Esses nomes atravessam diferentes livros da Bíblia. Isso mostra continuidade. Não são invenções momentâneas, são registros consistentes. Esses povos viviam em cidades fortificadas, muros altos, estruturas sólidas. Tudo reforçava a sensação de impossibilidade. Mas a ameaça não estava apenas na arquitetura ou na estatura. Eles eram vistos como invencíveis. Sua fama precedia qualquer confronto. O medo se espalhava antes da batalha começar. A simples menção desses nomes já enfraquecia a coragem das nações ao redor. A Bíblia associa esses povos a domínio e opressão. Onde estavam, havia resistência à autoridade divina. Eles não aparecem como povos neutros. Estão ligados à violência e à idolatria extrema. Isso ajuda a entender por que sua presença era intolerável dentro da narrativa bíblica. Eles não eram apenas inimigos militares. Representavam uma continuidade da corrupção antiga, um eco do mundo anterior ao dilúvio tentando se manter vivo. A ordem para conquistar Canaã não foi arbitrária. Ela não nasceu de ambição política. Surgiu como resposta a um problema espiritual profundo. A terra estava dominada por povos que representavam oposição direta ao plano divino. A permanência deles significava contaminação contínua, não apenas cultural, mas espiritual. Conviver com aqueles povos era abrir espaço para a repetição dos mesmos erros do passado. Por isso a instrução bíblica é clara: não fazer alianças, não absorver costumes, não permitir permanência. A guerra ali não era apenas territorial, era preventiva. Canaã precisava ser purificada para que a promessa pudesse avançar.
A presença dos gigantes simbolizava um limite, um teste. A terra prometida só seria herdada mediante confronto e obediência. Esse capítulo deixa algo evidente. Os gigantes não eram apenas obstáculos físicos, eram instrumentos de intimidação espiritual. Sua função era paralisar, fazer o povo duvidar, questionar a promessa. Canaã se torna o cenário onde a fé é confrontada pela aparência do impossível. Antes da batalha acontecer, o medo já havia feito seu estrago. O medo dos gigantes não nasce no campo de batalha, ele nasce na mente. Antes de qualquer espada ser erguida, a derrota já começa no coração. Quando os espias retornam de Canaã, eles trazem mais do que informações. Eles trazem uma visão distorcida da realidade. Suas palavras espalham pânico. O medo se torna contagioso. Ele passa de boca em boca, de tenda em tenda. Em pouco tempo, uma nação inteira está paralisada. Esse medo não é racional. Ele é ampliado pela memória ancestral. Os gigantes não representam apenas força física. Eles despertam lembranças profundas, ecos de histórias antigas. O povo não reage apenas ao que vê, reage ao que acredita. A presença dos gigantes ativa uma sensação de impotência. A promessa de Deus começa a parecer distante, pequena, insuficiente diante da ameaça visível. A Bíblia mostra que o medo tem poder de governo. Ele redefine prioridades, altera decisões, anula coragem. Uma geração inteira perde a chance de avançar por causa dele. Não foi o tamanho dos gigantes que impediu a entrada em Canaã. Foi o tamanho do medo dentro do povo. E esse medo se torna uma arma silenciosa, mais eficaz do que qualquer muralha ou exército. A frase é curta, mas devastadora. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Ela revela mais do que medo. Revela a identidade destruída. O povo não descreve apenas os gigantes. Descreve a si mesmo, pequeno, frágil, sem valor. A comparação não vem do inimigo, vem de dentro. E isso muda tudo. Quando a identidade é quebrada, a promessa perde força. Não importa o que Deus tenha dito. O que importa é como o povo se enxerga. Os gigantes não precisaram atacar. Eles já haviam vencido na percepção. A força deles cresceu na mente dos israelitas. A própria imagem do povo foi reduzida. O medo redefiniu quem eles acreditavam ser. Essa é a estratégia mais eficaz do inimigo. Não é destruir fisicamente, é convencer de que a derrota é inevitável. O texto bíblico expõe essa dinâmica com clareza. O povo se vê pequeno e, por isso, age pequeno. A terra prometida continua à frente, mas a coragem desaparece e o avanço se torna impossível. O medo não ficou sem consequência. Ele cobrou um preço alto. Uma geração inteira foi impedida de avançar. Não por falta de promessa, não por ausência de poder divino, mas por incredulidade. O medo se transformou em desobediência e a desobediência em estagnação. O povo não voltou ao Egito, mas também não entrou em Canaã. O deserto se tornou o lugar do atraso. Anos foram consumidos, vidas foram perdidas. O destino permaneceu o mesmo, mas os que poderiam alcançá-lo não o fizeram. A Bíblia deixa isso claro. Apenas aqueles que não se curvaram ao medo seguiram adiante. Josué e Caleb não viram gigantes maiores, viram um Deus maior. Gigantes não precisam matar para vencer, basta paralisar. Basta gerar medo suficiente para impedir o próximo passo. E essa lógica não pertence apenas ao passado. Ela atravessa gerações. Por isso, a história avança. Porque após o medo, surge a necessidade de confronto. E é aí que entra o próximo capítulo. O momento em que um único homem muda o curso da história. O cenário se repete. Um gigante avança. Um exército inteiro recua. Golias não é apenas um guerreiro filisteu. Ele é descrito como um homem de estatura extraordinária, armado como ninguém, experiente em guerra. Sua presença paralisa Israel. Dia após dia, ele desafia. Dia após dia, ninguém responde. O medo volta a governar. Davi surge fora do padrão. Ele não carrega armadura pesada, não possui histórico militar. Ele carrega convicção. Davi não enxerga Golias como os outros veem.
Ele não vê um gigante invencível, vê um homem afrontando o Deus vivo. Essa diferença de percepção muda tudo. Enquanto o exército mede força física, Davi mede autoridade espiritual. O confronto é rápido, sem espetáculo prolongado. Uma pedra. Um movimento preciso. O gigante cai, não por habilidade superior, mas porque o conflito nunca foi apenas físico. Golias representa o último grande símbolo do medo ancestral. Sua queda não é apenas uma vitória militar, é um rompimento. A partir dali, os gigantes deixam de dominar a narrativa. Eles não desaparecem instantaneamente, mas perdem seu poder de intimidação. Davi se torna o ponto de virada. Ele mostra que gigantes não são derrotados pelo tamanho da espada. São derrotados pela clareza de quem se está enfrentando. A vitória não nasce da força humana, nasce da confiança absoluta na autoridade divina. Com Golias no chão, algo muda para sempre. O medo perde espaço. O relato sobre gigantes não é exclusivo da Bíblia. Ele aparece espalhado pelo mundo antigo. Civilizações que nunca tiveram contato entre si registraram figuras semelhantes. Homens de estatura colossal, guerreiros quase invencíveis, seres ligados aos deuses. Sumérios, babilônios, egípcios, gregos e povos da América Antiga falam de gigantes em seus textos e tradições. A repetição não é casual, é um padrão. Essas culturas descrevem os gigantes como parte de um tempo antigo, um período anterior à ordem atual do mundo. Muitos associam esses seres a uma era destruída por cataclismos, dilúvios, fogo, julgamentos divinos. O paralelo com o relato bíblico é evidente. Não são histórias idênticas, mas compartilham elementos centrais: gigantes, deuses, corrupção, destruição global. Quando um mesmo tema surge em regiões distantes, a pergunta se impõe: trata-se de mito compartilhado ou de memória preservada? A Bíblia apresenta uma linha histórica clara. Outras culturas preservam fragmentos, distorcidos, simbólicos, mas ainda reconhecíveis. Essas narrativas funcionam como ecos, lembranças quebradas de um passado comum. Um passado que o mundo moderno prefere tratar como lenda. Ao longo dos séculos, surgiram relatos de descobertas que desafiam a narrativa oficial. Ossadas de grande porte, ferramentas desproporcionais, estruturas megalíticas que parecem ir além da capacidade humana comum. Muitos desses registros aparecem em jornais antigos, relatórios locais e relatos de exploradores. Com o tempo, desaparecem, são desacreditados ou simplesmente esquecidos. A arqueologia moderna é cautelosa, e com razão. Mas essa cautela também impõe limites. Achados que não se encaixam no modelo aceito são rotulados como erro, fraude ou exagero. Poucos são investigados a fundo. Alguns sítios são fechados, outros não recebem financiamento. Isso não prova gigantes, mas revela resistência ao tema. Um desconforto constante com o que desafia a linha evolutiva tradicional. O que permanece são estruturas inegáveis, muros ciclópicos, blocos de pedra gigantescos, construções que exigiriam força e técnica avançadas. A explicação oficial atribui tudo à engenhosidade humana. Pode ser verdade em muitos casos, mas a repetição global dessas obras levanta questões legítimas. Quem construiu? Como construiu? E por que culturas diferentes atribuíam essas obras a gigantes? O silêncio que envolve essas perguntas é tão revelador quanto as respostas ausentes. Registros não desaparecem por acaso. Quando um tema se repete em diferentes épocas e culturas, o apagamento costuma ter motivo. No caso dos gigantes, o desaparecimento de relatos coincide com a consolidação de modelos históricos mais rígidos. Narrativas que desafiam esses modelos passam a ser tratadas como ameaça, não apenas científica, mas ideológica. Aceitar a possibilidade de gigantes altera muita coisa. Afeta a cronologia humana, questiona a evolução linear, reabre debates sobre intervenção externa na história. Por isso, o caminho mais simples foi o silêncio. Documentos são ignorados, descobertas são reclassificadas, histórias são transformadas em folclore. Não é uma conspiração aberta, é um processo gradual de exclusão. Ainda assim, ecos permanecem.
em textos antigos, em lendas persistentes, em estruturas que desafiam explicações simples. A Bíblia não depende dessas evidências para sustentar sua narrativa, mas quando elas surgem fora dela, reforçam uma ideia central. O relato dos gigantes não nasceu isolado. Ele atravessou culturas, sobreviveu ao tempo e continua reaparecendo, mesmo quando tentam enterrá-lo. Os gigantes, como descritos na antiguidade, não dominam mais campos de batalha, não erguem muralhas com as próprias mãos, não desafiam exércitos frente a frente. Mas isso não significa que desapareceram por completo. Significa que mudaram de forma. A Bíblia mostra que o mal se adapta. Ele aprende, ele se reorganiza. Quando não pode se manifestar fisicamente, passa a agir de maneira estrutural. Aquilo que antes se expressava em corpos gigantes passa a se expressar em sistemas gigantes. Poderes que esmagam, estruturas que oprimem, ideologias que se levantam acima da dignidade humana. O tamanho agora não é medido em metros, mas em alcance e influência. O domínio não é territorial apenas, é mental, cultural, espiritual. Essa leitura não nega o passado, ela o prolonga. Os gigantes antigos representavam forças que buscavam intimidar e corromper. Hoje, essas mesmas forças operam de maneira mais sofisticada, menos visível, mais eficaz. A pergunta deixa de ser apenas histórica, ela se torna atual. Se os gigantes mudaram de forma, então a batalha nunca terminou. Ao longo da história, sempre surgem forças que se colocam acima do que é justo. Impérios, sistemas, ideologias. Todos prometem ordem e progresso, mas muitos operam por opressão e medo. Eles se apresentam como inevitáveis, como invencíveis, exatamente como os gigantes do passado. A estratégia é a mesma: intimidar até que ninguém questione. Esses poderes não dependem de força física extrema, dependem de controle. Quando uma estrutura se torna grande demais para ser confrontada, ela assume a função de um gigante. Ela se ergue contra a verdade, contra a consciência, contra a liberdade espiritual. A Bíblia sempre alerta sobre esse padrão. Reinos se levantam, caem, outros surgem. O problema não é o tamanho, é a pretensão. Quando algo ocupa o lugar que pertence a Deus, ele se torna um gigante moderno. Não precisa esmagar corpos, basta dominar mentes. E isso explica por que o tema dos gigantes continua relevante. Ele não pertence apenas ao passado. Ele descreve um padrão recorrente da história humana. A Bíblia nunca apresenta a história como uma linha tranquila. Ela mostra ciclos de confronto. O mal não é eliminado de uma vez. Ele é resistido, enfrentado, contido. Os gigantes antigos caíram, mas o princípio que os sustentava continuou ativo. A batalha apenas mudou de cenário. Hoje, o confronto não acontece em vales com espadas visíveis. Ele acontece no interior das pessoas, nas decisões diárias, nas escolhas morais, nos valores que são aceitos sem questionamento. Os gigantes modernos não gritam desafios, eles sussurram mentiras. E muitas vezes parecem normais. A pergunta deixa de ser histórica ou arqueológica. Ela se torna pessoal. Se os gigantes não desapareceram, então cada geração precisa enfrentá-los de alguma forma. E isso leva ao ponto final da narrativa. O verdadeiro significado dos gigantes não está no tamanho deles. Está no que eles revelam sobre fé, coragem e resistência. Os gigantes sempre surgem em momentos decisivos. Nunca aparecem por acaso. Eles se levantam quando há promessa à frente, quando existe avanço possível. Na Bíblia, os gigantes funcionam como um teste, não de força, mas de fé. Eles expõem o que está dentro do coração humano: confiança ou medo, obediência ou recuo. A presença dos gigantes revela como cada um enxerga Deus. Para alguns, eles parecem intransponíveis. Para outros, são apenas obstáculos temporários. A diferença não está no tamanho do inimigo, está na visão espiritual. Quem enxerga apenas o gigante, esquece a promessa. Quem se lembra da promessa, relativiza o gigante. Esse padrão atravessa toda a narrativa bíblica. Sempre que o povo confia em si mesmo, recua. Sempre que confia em Deus, avança. Os gigantes não determinam o fim da história. Eles revelam quem está preparado para atravessá-la. Por isso, eles existem, não como fim, mas como prova. O dilúvio encerrou uma era, mas não encerrou o conflito. A Bíblia nunca afirma isso. Ela mostra que o juízo contém
mas não elimina para sempre a possibilidade de rebelião. A guerra espiritual continua sob novas formas. Os gigantes do passado foram derrotados, mas o princípio que os originou permaneceu ativo. Essa compreensão muda a leitura da história. O problema nunca foi apenas físico, nunca foi apenas estatura ou força. O verdadeiro confronto sempre foi espiritual, entre obediência e rebelião, entre verdade e corrupção. Os gigantes são manifestações visíveis desse conflito invisível. Quando caem, a batalha não termina. Ela apenas se desloca. Por isso a narrativa bíblica segue adiante. Povos se levantam, impérios surgem, sistemas se impõem. Todos carregam a mesma lógica dos gigantes antigos: dominar, intimidar, substituir Deus. O dilúvio interrompeu um mundo, mas a guerra continua no coração humano. Os gigantes de hoje não se apresentam com armaduras ou lanças. Eles se levantam em forma de medo, culpa, opressão e mentira. Eles dizem que a promessa não é para você, que o avanço é impossível, que a derrota é certa. Assim como no passado, o objetivo não é destruir imediatamente, é paralisar, é impedir o próximo passo. A Bíblia mostra que gigantes só vencem quando são aceitos como invencíveis. Davi não ignorou Golias. Ele o enfrentou, mas fez isso a partir de outra referência. Não mediu forças, reconheceu autoridade. Essa lógica continua válida. Os gigantes modernos caem quando são confrontados pela verdade e pela fé, não pelo tamanho da coragem humana, mas pela confiança no que é maior. A história se encerra com uma escolha: ver gigantes ou ver promessa, recuar ou avançar. O verdadeiro significado dos gigantes nunca foi o terror que causam, foi a decisão que provocam. Toda geração enfrenta os seus, e toda geração precisa responder a mesma pergunta: quem governa a sua visão?